Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca vai comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Provérbios de Salomão. Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 1. Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém. Hoje em dia, existem muitos teólogos que as pessoas ficam impressionadas quando aqueles teólogos começam a pregar. Aqueles teólogos que conhecem as línguas, né, que são faladas lá em Israel, né, as línguas que eram faladas nos tempos bíblicos, né, aqueles teólogos que até cobram um alto valor para pregar nas igrejas. Quando aqueles teólogos vão pregar, as igrejas enchem de pessoas. Mas, com o tempo, a gente vê aqueles teólogos caindo na fé. A gente muitas vezes, existem até alguns teólogos que até se desviam da igreja, do caminho de Deus, se param de servir a Deus. Existem teólogos que até acabam se tornando ateus, porque existem ateus famosos aí na internet que já foram pregadores, já foram pastores, presbíteros, já foram pregadores da palavra de Deus. Existem ateus que até já fizeram cursos de teologia. E até nós vemos até teólogos que já foram pegos no adultério, falando mentira, né, roubando, fazendo coisas erradas. Mas se eles conhecem tanto a Bíblia, igual eles dizem, por que eles caíram na fé? Por que eles cometeram adultério? Por que eles resolveram roubar ao invés de trabalhar honestamente? Mas alguém pode dizer assim: olha, o cair é do homem. É normal o ser humano ele cair na fé. É normal o ser humano ele desviar de Deus, ele se desviar da palavra de Deus. Só que nós vemos o exemplo que Jesus Cristo nos deu. Jesus Cristo ele não pregava uma palavra que ele aprendeu numa escola de teologia. Jesus Cristo ele pregou o que ele recebeu lá do Pai dele, lá no céu. O que o Pai dele ensinou para ele, que é Deus. Porque Jesus ele sempre dizia assim: olha,
Eu não vim aqui na terra fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. As palavras que eu prego para vocês não são minhas, mas são do meu Pai que está nos céus, que é Deus, que me disse para pregar elas. E a gente vê que Jesus, Ele veio aqui na terra em carne e osso. E a palavra de Deus diz que Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo, ele não disse assim: olha, eu não vou tentar Jesus. Não, porque Jesus é o Filho de Deus, né? Não, o diabo, mesmo sabendo que Jesus é o Filho de Deus, o diabo tentou a Jesus. Mas Jesus, ele venceu a tentação. Como que Jesus venceu a tentação? Orando, jejuando, porque a palavra de Deus diz que quando o diabo apareceu para tentar Jesus, Jesus estava em oração e jejum. Mas foi só isso? Que Jesus usou a oração e o jejum para vencer o diabo? Não, Jesus usou também a obediência a Deus. Porque quando o diabo começou a oferecer coisas para Jesus, que se ele fizesse tal coisa, o diabo faria tal coisa para Jesus, Jesus não aceitou nada que o diabo ofereceu para ele. Jesus não aceitou fazer o que o diabo disse para ele fazer. No final, Jesus disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Em outras palavras, Jesus disse assim: eu adoro somente o meu Pai que é Deus. Eu sirvo somente o meu Pai que é Deus. Eu obedeço somente o que Deus me diz para eu fazer. Eu faço somente o que Deus, que é o meu Pai que está nos céus, diz para eu fazer. E Jesus venceu o diabo. Quantos crentes que oravam tanto, que jejuavam tanto, que o diabo derrubou eles? Ué, mas eles não oravam, mas eles não jejuavam? Na Bíblia não diz que existem demônios que só se vencem com oração e jejum? Só que às vezes tem crente que só lê essa parte, mas não lê aquela outra parte que diz que para vencer o diabo, o crente ele tem que obedecer a Deus, né? Essa parte que diz aqui em Provérbios capítulo 3, verso 1: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Quantas pessoas que não querem obedecer a Deus? Quantos crentes que oram? Quantos crentes que passam as madrugadas lá no monte, orando? Crentes que jejuam 7 dias na semana. Mas, depois da oração, depois do jejum, aqueles crentes já vão contar piadas com os amigos, já começam a falar palavrão, já vão assistir jogo de futebol e ficar falando palavrão ali na frente da televisão. Quantos crentes que fazem isso? Quantos crentes que chegam até a roubar as ofertas, que são levadas até a casa de oração para pagar as contas, né, para a manutenção material ali da casa de oração? Quantos crentes que oravam tanto, que jejuavam tanto, que foram pegos, roubando até dinheiro da igreja? Mas eles não oravam tanto, eles não jejuavam tanto, só que eles não fizeram a parte que Deus também fala, que é para obedecer a palavra dele. Quantos teólogos que pregavam bonito, pregavam teologia, as pessoas ficavam impressionadas com a sabedoria que aquele teólogo tinha, mas aquele teólogo ele caiu no adultério, aquele teólogo roubava, aquele teólogo ele se prostituía. Mas como que a teologia dele não salvou ele?
quanto as pessoas que estão perdidas, porque um teólogo fala uma coisa, outro teólogo fala outra sobre o mesmo assunto, e a pessoa fica ali sem saber o que fazer. Mas aqui a palavra de Deus, ela diz, aqui no Evangelho de João, o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 26. O Evangelho de João, capítulo 14, o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 26, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Às vezes, quando o teólogo vai fazer uma escola de teologia, ele nem pergunta para Deus aonde que Deus quer que ele faça ali o estudo bíblico. Às vezes ele vai ali na escola de teologia que é mais barata, ou mais perto da casa dele, ele não pede nem a orientação de Deus. E muitas vezes ali dentro ali da igreja, da casa de oração, aquele teólogo ele só está repetindo o que ele aprendeu lá na escola de teologia. Mas aqui nós lemos que é o Espírito Santo que nos ajuda a entender a Bíblia, a compreender a Bíblia. É o Espírito Santo que nos ajuda a lembrar dos ensinamentos de Jesus. O crente que ele tem comunhão com Deus, quando alguém às vezes fala para ele fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo já fala para aquele crente: olha, lembra que Jesus falou que não é para fazer isso, que isso é pecado. E aquele crente que tem comunhão com Deus, ele fala: eu não vou fazer isso que mandaram eu fazer não. Porque o Espírito Santo me fez lembrar que Jesus ensinou que não é para servo de Deus fazer isso. Agora, aquele crente que não tem o Espírito Santo na vida dele, como que ele vai ouvir a voz do Espírito Santo? Ele lê a Bíblia, não entende, né? Ele fica indo atrás de teólogos para explicar a palavra de Deus para ele, e muitas vezes aquele teólogo também não tem o Espírito Santo na vida dele, e aquele crente fica ali perdido. Se o teólogo está perdido, aquele crente que ouvir a palavra dele também vai ficar perdido. Mas quando o crente, mesmo que ele seja um teólogo, que ele fez um curso de teologia, mas ele fez um estudo bíblico ali, sob a direção do Espírito Santo, ele não está ali pregando o que outra pessoa ensinou para ele, mas ele está pregando o que Deus ensinou para ele, através ali do estudo bíblico que ele fez. Quando ele prega, a igreja é abençoada, a igreja não fica perdida, os crentes não ficam perdidos. Por quê? Porque ele prega o que o Espírito Santo disse para ele pregar. A palavra de Deus diz que a mulher que estava lá no poço, quando Jesus chegou lá, ela falou: olha, estão falando que é em tal lugar que é para servir a Deus, outros falam que é em outro lugar, né? Aí Jesus falou para ela: olha, mulher, vai chegar a hora, e agora é, e que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela estava ouvindo os teólogos. Um teólogo falava para ela: olha, tem que servir a Deus ali naquele monte. Outro falava: tem que servir a Deus em tal lugar. Ela tem que servir a Deus em outro lugar. Ela estava perdida na fé. Mas Jesus chegou ali e falou para ela: olha, mulher, você tem que servir a Deus em espírito e em verdade. Não interessa se é naquele monte ou em outro lugar. Você tem que servir a Deus em espírito e em verdade. O crente, ele tem que servir a Deus em espírito e em verdade. Não importa o nome da igreja, a placa da igreja. O que importa é se aquele pregador que está naquela igreja, ele tem o Espírito Santo na vida dele para pregar. Aí aquele crente, ele vai ouvir a palavra de Deus sendo pregada, revelada pelo Espírito Santo, ensinada pelo Espírito Santo, e aquele crente, ele vai aceitar a Jesus Cristo como Salvador da alma dele e vai ser salvo. Agora, aquele crente que vai numa igreja, que o teólogo só prega o que ele aprendeu na faculdade,
aquele teólogo que ele não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com o Espírito Santo, aquele teólogo que só está ali para receber o salário dele todo mês, aquele crente vai ficar perdido, aquele crente vai ficar no pecado, aquele crente vai ficar ali pensando que está servindo a Deus, mas não está. Quantas igrejas que no começo da reunião até o fim da reunião é só o pregador gritando, os músicos da igreja tocando tambor e os crentes rodando, caindo no chão, os crentes rolando no chão e falando que estão cheios do Espírito Santo. Mas depois que aquela reunião ali acaba, a mulher vai trair o marido vai trair a esposa. Tem crente que vai roubar, tem crente que vai comprar e não vai pagar o que comprou. Por quê? Porque aquele espírito que está fazendo aqueles crentes rolar no chão e ficar pulando, não é o Espírito Santo. Porque nós lemos que o Espírito Santo, ele faz o crente lembrar de tudo que Jesus ensinou. O Espírito Santo de Deus, ele faz o crente entender, compreender a palavra de Deus. Ele ensina para o crente. Quando o crente vai estudar a Bíblia e tem comunhão com o Espírito Santo, com Deus e com Jesus Cristo, o Espírito Santo ajuda aquele crente a entender, a compreender a palavra de Deus. Aquele crente não vai ficar perdido na igreja, porque o Espírito Santo vai ensinando ele, ajudando ele a compreender a palavra. É por isso que tem tanta confusão hoje em muitas igrejas. Por isso que tem muito crente que está no adultério, no alcoolismo. Tem crente que vai no carnaval, vai pular carnaval. Tem crente que vai lá em casas e aposta para fazer jogo, para jogar. Tem crente que fica falando palavrão, assistindo o jogo de futebol, lá na empresa, né, com os amigos. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo na vida dele, para ensinar ele a lembrar do que Jesus ensinou. Por exemplo, o crente que ele tem o Espírito Santo na vida dele, e que quando ele vai fazer um estudo bíblico, é o Espírito Santo que está dirigindo ele, que está ali ajudando ele a compreender a palavra de Deus. Aquele crente sabe que está escrito na Bíblia que o crente não pode falar palavras torpes, que o crente não pode falar palavras que amaldiçoam os outros. Porque na palavra de Deus está escrito para não falar palavras torpes. Está escrito na Bíblia que é para o crente falar palavras que edificam o próximo e não palavras que destroem a vida do próximo. Mas aquele crente que fala palavrão, que fica xingando, ele não sabe, porque ele não tem o Espírito Santo na vida dele. E aquela igreja que ele vai, o pregador, o teólogo que está lá, não é o Espírito Santo que dirigiu o estudo bíblico que aquele teólogo fez, que aquele pregador fez. Então aquele teólogo está pregando ali o que ele aprendeu. Ele só está repetindo o que falaram para ele lá na faculdade, lá na escola de teologia. Mas os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque as pesquisas que são feitas pelo governo diz que o número de evangélicos aqui no Brasil está aumentando. Mas será que o número de pessoas salvas em Cristo está aumentando? Porque a palavra de Deus diz que são poucos os escolhidos por Deus. Por quê? Porque a maioria dos crentes, eles estão indo na igreja em busca de prosperidade. Eles estão indo na igreja para Deus dar carro para eles, casa nova, apartamento, dinheiro. Eles não estão indo na igreja para aprender aquela palavra que Jesus pregava quando ele caminhava por essa terra.
que Jesus dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista também pregava também: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje muitos pregadores estão dizendo: enriquecei-vos. Os pregadores não estão dizendo arrependei-vos. Muitos pregadores estão dizendo enriquecei-vos. E os crentes, eles estão indo só em busca de dinheiro na igreja. Eles não estão indo aprender como ter uma vida que agrada a Deus. Como é ter uma vida servindo a Deus. Porque muitas vezes o pregador fala que o crente, que ele tem que, aquele pregador que não tem o Espírito Santo na vida dele, ele fala para o crente entregar o salário dele inteiro na igreja. E muitas vezes o crente vai lá e entrega o salário inteiro dele na igreja e continua falando palavrão, roubando, falando mentira, enganando os outros, e pensando que aquele salário que ele deixou lá na igreja lá vai agradar a Deus. Deus, ele vai se agradar do crente se o crente pagar as contas, se o crente trabalhar honestamente, se o crente só falar palavras que vão edificar as outras pessoas, se o crente só falar palavras que vai abençoar aquela pessoa que estiver ouvindo ele falando. Deus vai se agradar do crente que trabalha honestamente, que conquista o seu salário honestamente. Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Que quando a gente vai fazer um estudo bíblico, ou vai fazer um curso de teologia, o Espírito Santo tem que estar acima de tudo na nossa vida, para nos guiar. A gente tem que colocar o Espírito Santo acima das nossas decisões. Não adianta o crente fazer um curso de teologia porque é mais barato, porque é mais rápido. Né? O crente não pode fazer um curso de teologia somente para ter um emprego numa igreja, porque hoje, para ser ungido a pastor, a presbítero em muitas igrejas, até para ser obreiro em muitas igrejas, tem que fazer curso de teologia. Muitas vezes o dirigente da igreja não está vendo se aquele crente é fiel a Deus, se aquele crente obedece a Deus. É só o crente chegar na igreja com diploma de teologia, pronto, ele vira obreiro, vira pastor, vira presbítero. Muitas vezes o crente só tem um mês de batizado, mas ali ele tem um curso de teologia, ele já é ungido a pastor, a presbítero, a obreiro. Mas não é desse jeito. Tem que ser do jeito que Deus ensinou. Porque se a obra é de Deus, o crente ele tem que fazer a obra de Deus do jeito que Deus disse que é para fazer, do jeito que Jesus ensinou que tem que se fazer a obra de Deus. Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus pela palavra de salvação que Deus tem nos revelado. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, a tua palavra de salvação revelada para nós. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós que está aqui na tua casa de oração, Senhor Deus, e também aqueles que estão ouvindo esta palavra de salvação, Senhor Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.